Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Quill Podcast. Mais um capítulo, né? A gente seguindo o capítulo de Kimetsu no Yaiba. A gente vai acompanhar o mangá, agradecendo você por acompanhar com a gente mais um episódio. E a gente vai partir do capítulo. A gente ainda está no capítulo 1. A gente tinha visto que o Tanjiro ele estava lutando com a sua irmã, né, que tinha acabado de se tornar um demônio. E ele tenta convencer ela de que ela teria que lutar contra isso, né? Ele percebendo que ele olhando para ela, ela começa a chorar. E ele se defendendo dela, ela por cima dele, que tentava devorar ele, e ele tentando convencer ela de que ela ainda era humana, para ela não fazer isso, para ela ter força, para ela voltar para ele, para ela não se transformar em um demônio, para ela não perder. E aí nesse momento chega por trás deles uma pessoa, um homem, que os ataca. E ao atacá-los ele percebe que ela estava chorando. E nesse momento o Tanjiro puxa ela para que ela não fosse atacada por ele. Daí os dois se afastam dele e ele se questiona, né? Quem é ele? E o que estava acontecendo? E o Tanjiro percebe que ele estava com a katana, né? Uma espada. E na espada estava escrito... no punho da espada estava escrito Matador de Demônios. E daí esse homem que apareceu, ele pergunta por que ele estava protegendo ela. E ele responde que ele é o irmão dela, né, que ela é irmã dele. E a Nezuko, ela grita, ela querendo partir para cima desse rapaz. E ele pergunta, isso é sua irmã? E o Tanjiro, ele se assusta, né? Porque na mesma hora ele parte para cima dos dois. E o Tanjiro, que tentou proteger a sua irmã, foi tão rápido que ele não notou que esse homem ele pegou ela, né? Esse caçador, né? Que é um caçador de demônios. Ele pegou e tirou a Nezuko dele. Ele grita para a Nezuko, ele fala para ele não se mover, porque ele pegou a Nezuko pelos braços e a prendeu. E o Tanjiro, sem saber o que fazer, apavorado, ele percebe, né, que a sua irmã estava lá presa por esse caçador. E o caçador responde para ele que esse é o trabalho dele, de matar demônios. Então que ele ia fazer isso naturalmente, porque a irmã dele é um demônio. Então que ele ia tomar a cabeça da irmã dele. E aí o Tanjiro fala para ele que ela não tinha matado ninguém. E o que tinha acontecido era que na casa dele havia um outro cheiro que ele nunca tinha sentido antes, que esse cheiro era provavelmente da pessoa que matou todo mundo e que não foi a sua irmã, e que ele não sabia o motivo dela estar daquele jeito. E aí ele responde para ele que era simples, que o sangue de demônio entrou através da ferida dela e por causa disso ela também se tornou um demônio. E aí ele fala que é por isso que muitos demônios comedores de humanos surgem. E o Tanjiro, na mesma hora, responde que a irmã dele nunca ia comer alguém, que ela não ia se tornar um demônio comedor de humanos. E aí, na mesma hora, o caçador responde para ele que ela tentou comer ele
parecia que ela tentou comer ele. E o Tanjiro na mesma hora responde que ela não estava tentando fazer, que ele estava tentando fazer ela se lembrar dele e que não vai deixar ela fazer mal a ninguém e que ele iria se tornar a Nezuko humana novamente, que ele sabia que podia consertá-la. O caçador responde que não pode, que é impossível consertar um humano, que já tinha virado demônio. E aí o Tanjiro responde, né, firmemente que ele ia dar um jeito, que ele ia encontrar uma maneira, que ele ia prometer que ele ia encontrar essa solução para ele não matar a irmã dele. E ele ia encontrar quem matou a família dele, que ele ia cuidar de tudo, que para ele, por favor, não fazer isso, não faça isso. E aí, nesse momento, ele pensa, né, ele lembra da família dele, que já tinha tirado, ele já teve o suficiente tirado dele, que no caso era a família, para ele não fazer isso, para não matar a irmã dele. Ele começou a implorar de joelho, se ajoelhou e começou a implorar para não matar a irmã dele. E na mesma hora o caçador responde, né, grita com ele, fala que para ele não deixar a vida dele nas mãos de outra pessoa. E aí o Tanjiro, chorando, né, recebeu um choque. Ele estava encolhido no chão. E o caçador questiona, né, que isso é lamentável, uma pessoa encolhida no chão, que se isso resolvesse alguma coisa, né, ele está implorando que se traia de volta a família dele e isso não acontece, né? O chamando de fraco, que ele não consegue agir diante de uma angústia, perguntando para ele se ele queria mesmo salvar a irmã dele ou se vingar, que era uma total burrice. E aí ele começa a questionar o Tanjiro, que ele é fraco, e os fracos eles não têm direitos, que os fracos não têm opções dadas a eles, que eles não podem fazer subjugar-se ao poder dos fortes, que isso é tudo que eles podem fazer, né? Que é subjugar o poder dos fortes, que é depender de alguém mais forte que eles. E aí ele gritando com o Tanjiro, que alguns demônios podem saber alguma maneira de transformar a irmã dele de volta ao que ela era antes. Mas que para ele não esperar que algum demônio iria se preocupar com isso, com a necessidade dele, os seus desejos. E ele diz que não tem nenhum respeito pelo Tanjiro. E aí ele questionando o Tanjiro, né, por que ele tentou proteger a irmã com o próprio corpo, se ele tinha esperança, né, de protegê-la desse jeito, fraco, né? Então todo momento ele insinuando que o Tanjiro é fraco, porque aí ele questiona por que ele balançou o machado, por que ele não balançou o machado, porque ao invés de mostrar o machado para lutar pela irmã dele, ele virou as costas e não conseguiu impedir ele de levar a irmã dele. Então está o Tanjiro longe da sua irmã e ele com a irmã dele na sua posse, né, segurando ela pelos braços e questionando ele, falando que ele é fraco e tudo mais, e questionando por que ele não lutou e ao invés de lutar virou as costas para ele. E aí logo depois ele fala que seria melhor se ele matasse a irmã dele agora, naquele momento, para que aí ele provavelmente se tornaria uma pessoa melhor.
Aí nesse momento ele fala que para ele não chorar, não se desesperar, que há mais coisa que ele deve fazer agora, que ele sabe que ele está sobrecarregado, que a família dele está morta e a irmã dele se transformou em um demônio. Ele sabe que dói e sabe como deve querer gritar de angústia e tal. Que se tivesse vindo apenas... que ele tivesse vindo mais cedo, talvez a família dele ainda estava viva, e que nada pode reverter o tempo, porque ele ia, assim, para ele sentir raiva, para ele não mostrar nenhuma piedade, para deixar a raiva crescer, para deixar a raiva dele insaciável, né, conduzir ele, porque essa frágil determinação dele não pode proteger a irmã dele, para ele ser forte, para conseguir curá-la. Que ele não, se a determinação dele fosse sensível, se fosse frágil, que ele não conseguiria muito menos proteger sua irmã e muito menos vingar a família dele. Então aqui todo momento ele falando, né, que ele não ia conseguir, que ele não podia fazer nada, e o Tanjiro lhe grita, né, com ele, porque ele pegou a espada e ia matar a irmã dele. E ao pegar a espada e aproximar da irmã do Tanjiro, a Nezuko, ela grita, e o Tanjiro na mesma hora grita não. Grita para ele não fazer isso, e no mesmo momento ele pega uma pedra, e ao pegar a pedra ele taca em direção ao caçador, que ao perceber que a pedra ia atingi-lo, se defende, né, com a sua mão segurando a espada, se defende, a pedra bate no cabo da espada, no punho da espada, e o Tanjiro avança para tentar recuperar sua irmã. E ele indo ao encontro da irmã dele, para tentar salvá-la, ele esconde o machado atrás das suas costas, para o caçador não perceber. E ele lança outra pedra. Só que essa pedra, ele se desvia da pedra, o caçador se desvia da pedra, e segurando a Nezuko morde a camisa dele. E aí o Tanjiro ainda gritando em direção ao caçador. O caçador pensa, né, que um simples ataque guiado pela emoção, e pensando que o Tanjiro é um idiota. E o Tanjiro chegando perto, ele pega a espada com o punho da espada, a lâmina virada para cima, ele com o punho da espada acerta as costas do Tanjiro. E acertar as costas do Tanjiro, ainda segurando, o caçador ainda segurando a Nezuko, com a espada nas mãos, e bateu no Tanjiro, o Tanjiro caiu. E aí ele cair, a irmã dele começa a se preocupar com ele, né? Aparece que ela se preocupou com ele. Daí o Tanjiro desmaiou no chão e o caçador se pergunta onde que está o machado. E aí ele vê o machado girando no ar em direção a ele. Então vem o machado rodopiando em sua direção, e quando quase ia acertar a sua cabeça, ele se desvia por pouco. Tanto é que o machado ainda corta uma parte do seu cabelo, e ele escapou por pouco. E aí o caçador percebe, né, que ele jogou uma pedra para distrair, né, para se esconder atrás da árvore. Enquanto ele se escondia, ele pegou o machado, ele atirou o machado enquanto ele estava atrás da árvore, e assim ele escondeu as mãos como se tivesse ainda com o machado em suas mãos, escondido no corpo, para ele não perceber que ele estava, na verdade, desarmado, que ele sabia que não podia vencer o caçador. E aí ele não esperava